O Reino da Arábia Saudita se encontra localizado no continente asiático, mais precisamente no Oriente Médio. Com cerca de 2.149.690 km², o país é dividido em 13 regiões administrativas comandadas por um governador nomeado pelo rei. A população aproximada do país é de 3.268.529 habitantes. A densidade demográfica é de 15,95 habitantes por quilômetro quadrado. O IDH do país é de 0,857. Com um governo monárquico e religioso, atualmente o país é governado pelo rei e primeiro-ministro Salman bin Saud, que está nessa posição desde 2015. A Arábia Saudita participa de um Estado teocrático, onde o governo opera sob o argumento de que são ordens divinas. A vontade do povo, em geral, fica em segundo plano e pode não coincidir com os interesses do sistema vigente. Em tese, nos países teocráticos, a divindade é reconhecida como o verdadeiro chefe de Estado. Na prática, quem ocupa este cargo é um governante de carne e osso, que se diz seu representante, descendente ou sua própria encarnação. O que todos os países teocráticos têm em comum é tomar as escrituras sagradas, no seu todo ou em parte, como mensagens da divindade, regras a serem seguidas à risca por todos. O sistema de governo utilizado na Arábia Saudita também pode ser explicado da seguinte forma, escrita por Robinson Brown em 1997. O governo islâmico é um governo de lei divina. A diferença entre governo islâmico e governo constitucional, quer seja monárquico ou republicano, está no fato de, nesse último, quem legisla e faz leis são os representantes do povo ou dos reis. Pelo contrário, a autoridade efetiva pertence a Deus. Ninguém mais, seja quem for, tem direito de legislar. Não há ninguém que tenha direito a governar, se não for na base da autoridade que lhe foi conferida por Deus. É o especialista religioso, e não outro, quem se deve ocupar dos assuntos do governo. O aspecto cultural da Arábia Saudita. Acho que a primeira coisa que você deve saber, que você já deve ter em mente, é um país muçulmano. Eles são seguidores do Islã e eles seguem a Sharia, certo? Tanto que a bandeira deles é um fundo verde com uma frase da Shahada, que é um dos princípios que você tem que aceitar dentro do Islã, que é não há Deus maior que Alá, nem profeta maior que Maomé. Olha só. E tudo isso alinhado sobre a figura de uma cimitarra. É um tipo de espada utilizada pelos povos antigos de lá. É uma arma tradicional. Além de estar na bandeira deles, também está na Constituição. Ou melhor, não está porque não tem. Não é Constituição. É simplesmente a Sharia que eles seguem. Então, eles seguem o que a religião manda e pronto. E por consequência disso, eles não assinaram o tratado, né? Eles não concordaram, não aderiram ao Tratado de Direitos Humanos, que também é uma coisa um pouco assustadora, no mínimo diferente. E o que isso diz? Basicamente, tem algumas coisas referentes ao dia a dia comum, como alimentação. Você não pode consumir porco, você não pode consumir nenhuma toxina, então você também não pode consumir drogas, não pode ingerir álcool, enfim. E principalmente também o método halal, né? Não se pode esquecer que, além de você não poder consumir nenhuma toxina, logo você também não pode consumir agrotóxicos, então tudo que vem da terra tem que ser orgânico. Você também não pode consumir sangue e você só pode consumir carne se ela foi obtida de um método específico. Esse método ele é tentando ser o mais humano possível com o animal. Além disso, tem algumas características no dia a dia, como as lojas terem que fechar 5 vezes ao dia para ocorrerem orações ou rezas, que tem que ser feito em direção a Meca. Meca, inclusive, é a cidade mais famosa do país e nem é a capital. Outra característica também que eles têm é que, por algum motivo, desconheço qual, mostrar a sola dos pés é um ato de desrespeito. É bem curioso.
Outra característica também é que o cinema é ilegal. O cinema é ilegal no país. Não tem cinema. Porque eles creem que é muito ocidentalizado e gera muitos tabus. Eles acham que vai corromper a população em geral. Que é bem curioso. Então, assim, se você for lá, bem, tem muita coisa pra fazer, mas não tem cinema. Boa sorte. Mulheres. A forma que a Arábia Saudita lida com mulheres é um pouco problemática. Porque é descrito que a mulher é uma pessoa de segunda classe, ou seja, ela é incapaz. Ela tem que ser regida por um tutor. Tutor que necessariamente tem que ser um homem. Então, se não for o pai, vai ser o marido. Se não for o marido, vai ser o filho dela. Sim, o filho manda na mãe pelo simples fato de ser um homem. Ela não tem permissão para viver sozinha, nem deixar o país, se não tiver permissão do tutor. É bem problemático. Mas se você for mulher e você visitar a Arábia Saudita, não necessariamente tem que aderir a esses costumes. Logo, você também não tem que andar coberta na rua, porque não é permitido que mulheres mostrem seu corpo. Na verdade, quase nenhuma parte, apenas os olhos. Então, é necessário usar burcas e hijabs. Apesar de que em 2015 e em 2018 ocorreram duas mudanças nas leis que uma permitia que as mulheres votassem e a outra permitia que as mulheres dirigissem. O que é um avanço bem interessante e necessário, eu diria, mas eu não faço parte de lá, eu não sigo essa cultura, eu não tenho capacidade de julgar. Agora vamos falar um pouco sobre a economia e a produção da Arábia Saudita. A moeda lá é o Rial Saudita e ela faz parte dos blocos comerciais OMC e OPEP. O PIB é de 786 bilhões, sendo que desse número, 2% vem da agricultura, 44% da indústria, 53% de comércios e serviços e 2% inflação. De toda a população, 13,8 milhões são trabalhadores e 10,7 milhões são estrangeiros. A taxa de desemprego lá é de 12%. Bom, as principais indústrias giram em torno do petróleo, mas são elas produção e refino de petróleo, petroquímicos básicos, amônia, gases industriais, hidróxido de sódio, cimento, plásticos, fertilizantes, metais, consertos de navios e aviões e construção civil. Os principais produtos exportados também são petróleo e seus derivados. Os principais países para qual eles exportam são o Japão, a China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia e Singapura. Bom, já deu para perceber que a economia da Arábia Saudita é praticamente baseada na extração do petróleo. Isso acontece porque ela é o segundo país do mundo com as maiores reservas de petróleo já descobertas, atrás apenas da Venezuela. Mas mesmo assim, ela consegue ser o maior exportador de petróleo do mundo, o que faz com que ela tenha uma liderança muito forte na OPEP, que é o bloco econômico feito justamente com foco no petróleo, e fique em 17º lugar no ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. Além disso, ela também apresenta um forte controle governamental sobre as atividades econômicas, mas o governo está mais interessado em aumentar o crescimento de empresas como telecomunicação e eletricidade para que a população não dependa apenas da extração de petróleo. Quanto a questões como liberdade de expressão política e religiosa, machismo, LGBTfobia e direitos humanos, a Arábia Saudita é um país que ainda tem muito a evoluir. Mas apesar de tudo, ele é um país muito rico, próspero e bem desenvolvido. Muito obrigado por ter visto até aqui. Salam aleikum. Até mais.